Bom dia, alunos. Hoje eu vim aqui para fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente estudou, todas as atividades passadas da página 34, 35 e 37. Nós vimos o conteúdo em sala, eu passei no quadro, pedi para que vocês copiassem. Algumas videoaulas do portal nós vimos em sala também. E eu estou fazendo um apanhado geral de tudo que a gente viu. Então, acredito que vocês tenham condição agora de estar fazendo essas atividades com êxito, tá bom? Antes de fazer as atividades, reveja o conteúdo, acesse o portal, assistam às videoaulas, reveja o caderno, as anotações que foram solicitadas, tá? Os exemplos que nós fizemos em sala. Então, aqui na página 37 mesmo, tem exercício, as operações que estão aqui, todas nós vimos em sala, eu expliquei isso, retomei isso na última aula que nós tivemos, tá bom? Então, gostaria que vocês retomassem isso, vejam o meu vídeo de revisão, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Mas somente no meu horário de trabalho, tá bom? Abraço, bons estudos. Pessoal, vamos retomar o conceito de radiciação. O N eu chamo de índice, esse índice é um número natural, a partir do 2. A simbologia eu chamo de radical. Abaixo do radical eu tenho o radicando e o resultado é a raiz. Então, eu posso dizer que a radiciação é o contrário da potenciação. Por quê? A raiz elevada ao índice vai ser sempre o valor do radicando. É muito importante que a gente relembre a regra sobre o índice. Se o índice for par, o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Por exemplo, raiz de 4 é 2 e raiz de menos 4 não existe. Por que que não existe? Como a radiciação é o contrário da potenciação, qualquer número negativo que for elevado a expoente par, o resultado vai ser sempre positivo e não negativo. Agora, quando o meu índice é ímpar, pode ser qualquer número no conjunto dos números reais. Por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Pessoal, vamos para as propriedades. A primeira propriedade é sobre radical com expoente e índice iguais. Quer dizer que o índice e o expoente do radicando têm o mesmo valor. Toda vez que isso acontece, eu posso cancelar e o meu resultado vai ser o próprio radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, essa raiz é quadrada, o meu índice é 2, o meu expoente é 2, eu cortei os 2 e o resultado é o próprio radicando, que também é 2. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Cortei o 3 do índice com o 3 do expoente do radicando e o resultado vai ser o próprio radicando, que é 2. Não se esqueça, pessoal, que quando eu corto o índice com o expoente do radicando, eu não posso colocar mais a raiz deixou de existir, eu fiz o cancelamento, não existe mais. A segunda propriedade é sobre produto de radicais iguais. Então, eu posso ter multiplicação de 2 ou mais radicais com índice iguais. Eu sempre vou manter o índice e multiplicar os radicando. Ou seja, eu vou manter o índice do radical e vou multiplicar os dois valores do radicando. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes 5, que vai ser raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. A terceira propriedade é sobre divisão de radicais de mesmo índice. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o índice
e vou dividir os radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 6. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 sobre 6. É uma fração, não tem divisão exata, mas eu posso simplificar, porque o 2 e o 6 têm divisores comuns, que no caso é o 2. Simplificando por 2, 2 dividido por 2 vai ficar 1, e 6 dividido por 2 vai ficar 3. Então, o resultado final, raiz cúbica de 1/3. A propriedade diz quando o índice e o expoente do radicando têm algum fator comum. Quando isso acontece, eu vou simplificar por um divisor comum. No caso, o 18 e o 9 divide por 9. Então, eu vou simplificar o 18 e o 9 por 9. Então, 18 dividido por 9 vai ficar 2. A raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, o próprio simbologia já representa que é uma raiz quadrada. E 9 dividido por 9 vai ser igual a 1. O 1 eu não preciso colocar, porque sempre quando não tem nada no expoente, o valor dele é 1. Agora, quando o número não está na sua forma decomposta, primeiramente eu vou ter que decompor em fatores primos. Então, eu vou decompor 32 por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, o 2 repetiu 5 vezes. Então, a mesma coisa que 2 à quinta. Substituindo o valor 32 por 2 à quinta, que é a mesma coisa, é só simplificar o 25 e o 5. Porque o 25 é divisível por 5. Então, vou simplificar por 5 o índice e vou simplificar por 5 o expoente do radicando. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. O 1 não é obrigatório colocar, porque todo número elevado a 1 é o próprio número. A quinta propriedade, ela fala quando eu tenho uma raiz de índice N de uma raiz de índice M de A. O que eu vou fazer? Eu sempre vou manter o radicando e vou multiplicar os índices. Então, raiz quinta da raiz quadrada de 7, quando não tem nada, eu sei que o valor é 2. Então, 5 vezes 2 vai ficar 10 raiz de 7. Raiz décima de 7. Aqui eu tenho uma raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quarta de A. Então, eu vou multiplicar meu primeiro índice, que vale 2, meu segundo, que vale 3, e meu terceiro, que vale 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Raiz de A. Mantenho sempre o radicando. Além de eu saber ter que ter todos os domínios das propriedades, eu também preciso saber fazer a extração de fatores do radical e saber fazer o contrário, que é introdução de fatores no radical. Vamos começar primeiramente com a extração. Eu tenho raiz de 45. Lá nas minhas propriedades diz que quando o índice com o expoente da potência é igual, eu posso cancelar ou simplificar, que é a mesma coisa. Então, primeira coisa, eu vou decompor 45. 45 não divide por 2. Por quê? Divide por 2 apenas os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, terminado em par. O 45 divide por 3. É muito importante também, para que vocês não errem e não percam tempo na hora de fazer a decomposição, que relembre as regras, os critérios de divisibilidade, né? Um número divide por 3, quando eu somo seus algarismos, me dá um número divisível por 3. Então, 5 mais 4 é 9, então 9 divide por 3, então 45 divide por 3, que vai dar 15.
O 15 divide por 3 dá 5, e o 5 dividido por 5, 1. Então, eu sempre tenho que agrupar de acordo com o índice da raiz. Então, nós vamos fazer o contrário, nós vamos introduzir fatores no radical. Então, sempre eu tenho que lembrar, o número que está de fora, eu vou elevar ao índice e vou colocar dentro do radical. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 10. Por que 2 ao cubo vezes 10? O 2 estava de fora, o meu índice é 3. Então, eu pego o que está de fora e elevo ao índice. E multiplico por quem está dentro da raiz. Então, vai ficar 2 ao cubo, 8. 8 vezes 10 é a mesma coisa que raiz de 80. Então, a gente está fazendo o processo contrário da primeira situação. Primeira situação, eu tinha um número que não estava na forma irredutível, eu decompus, agrupei e extraí. Agora, ele me deu na forma extraída e eu vou fazer o contrário, eu vou introduzir o fator no radical. Outro exemplo. Eu tenho 1/2 raiz de 6. Como a raiz é de 6, a minha raiz é quadrada, raiz quadrada de 6, né? Então, quer dizer que o meu índice, ele vale 2. Então, eu vou pegar 1/2, vou elevar o índice e vou multiplicar por quem está dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 1/2 ao quadrado vezes 6. Então, vai ficar 1/2 ao quadrado, quando eu tenho uma fração com potenciação, eu vou elevar o numerador ao expoente e o denominador também ao expoente. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, vezes 6. Agora, eu tenho uma outra situação que eu tenho que relembrar. Multiplicação de fração. Eu sempre multiplico reto. Então, 1 vezes 6 vai ficar 6. E 4 vezes 1, 4. O 6 e o 4, eu posso simplificar por 2. Simplificar e dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Então, vai ficar 3/2. Agora, pessoal, nós vamos relembrar a adição e subtração de radicais. Para que ocorra a operação, o radical tem que ser sempre igual. Uma vez tendo o radical igual, eu vou somar ou subtrair os números e vou conservar o radical. Então, eu tenho 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Então, vai ficar 2 mais 7 menos 3 raiz de 5. 2 mais 7, 9. 9 menos 3, 6 raiz de 5. Então, novamente, estando os radicais iguais, eu conservo o radical e somo ou subtraio os números. Vou fazer uma operação e os fatores do radicando não estão na forma irredutível. Primeiramente, eu tenho que decompor cada fator, agrupar de acordo com o índice e somente depois fazer a operação. Então, eu tenho raiz de 45. Eu vou decompor o 45, dividido por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5, porque o 3 repete 2 vezes. Substituindo na raiz, vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. Quando o índice é igual ao expoente, eu cancelo e a raiz deixa de existir. Então, vai ficar 3 raiz de 5. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo elemento, que é raiz de 20. Vou decompor 20, dividido por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5.
Agrupando de acordo com o índice, que a minha raiz é quadrada, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. O índice é igual ao expoente, eu corto, e o meu resultado será 2 raiz de 5. Agrupando de acordo com o índice, vai ficar raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5. Cortei o índice com o expoente, ficou 5 raiz de 5. Vou substituir na equação, então 5 raiz de 5. Agora, eu tenho condições de fazer a soma ou subtração. Todos os radicais estão iguais, e o radicando também. Então, o que eu faço? Eu vou somar ou subtrair. Então, o meu primeiro número é o 3, que está externo, o segundo é o -2 e o terceiro é o 5. Todos eles acompanhados do raiz de 5. Então, eu somo ou subtraio os números e mantenho o radical ou raiz. Então, 3 menos 2, 1, 1 mais 5, 6 raiz de 5. Agora, nós vamos fazer a multiplicação de radicais de índice iguais. Para isso, eu vou voltar novamente na propriedade da multiplicação de radicais. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, o que eu vou fazer? Eu vou manter o índice e vou multiplicar os termos do radicando. Então, vai ficar 2 vezes 7, que vai ser raiz cúbica de 14. E na divisão de radicais de índices iguais, vou usar o mesmo processo. Então, raiz cúbica de 25 dividido por raiz cúbica de 5 é a mesma coisa que raiz cúbica de 25 dividido por 5. Que vai dar, conservo o índice, 25 dividido por 5 dá 5. Tanto faz estar na forma de divisão, como na forma de fração. Então, se eu tiver raiz quinta de 60 dividido por raiz quinta de 5, é a mesma coisa que raiz quinta, vou conservar o índice e vou dividir os termos, 60 dividido por 5. Então, é a mesma coisa que raiz quinta de 12.